Bom dia, senhores. Beleza? Bom, hoje a gente vai tratar do último assunto que está no poliedro de gramática, no poliedro 4, a partir lá da página 17, página 18, tá? Que é acentuação, são as regras de acentuação. Eu sempre costumo comentar com o pessoal que esse é um assunto que até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, ele não era muito relevante para a gente falava de acentuação, mas passava meio batido, né? Tratava ali das regras principais e tal, até que chegou um negócio chamado reforma ortográfica, né? E aí, quando a reforma ortográfica foi de fato efetivada, que foi uma novela mesmo, né? A reforma ortográfica, quando esse assunto. Nossa, deixa eu passar mal. Quando esse assunto de fato foi efetivado, foi sancionada e foi posta em vigor, os vestibulares se voltaram para esse assunto de uma maneira bastante cuidadosa e bastante detalhada e bastante frequente, né? Então, vamos tratar desse assunto aqui de uma maneira bastante cuidadosa, né? Eu preferi gravar o vídeo porque, na verdade, é um monte de regrinha que vale a pena depois vocês retomarem, né? E eu queria usar o vídeo justamente para a gente definir essas regrinhas e usar a aula interativa para fazer exercícios referentes a esse assunto, tá? Bom, primeira coisa importante para a gente é definir o que é acento em português, né? Uma coisa importante para a gente é o acento em português, ele está ligado ao sistema fonético. E a gente fala muito pouco de fonética, esse aqui é o ponto, né? Durante o ano, vocês podem ver que no currículo escolar a gente falou muito pouco sobre conceitos de fonética. A gente falou de algumas figuras de linguagem, a literação, a assonância, a onomatopeia, mas existem conceitos de fonética que a gente não tratou e que são necessários para nós agora para poder falar sobre as regras de acentuação. Conceitos como hiato, como ditongo, tritongo e assim por diante, né? Esses conceitos, eu não vou fazer uma lista desses conceitos aqui, eu vou tratá-los conforme eles forem aparecendo para a gente nas regras e aí a gente vai definindo e dizendo o que eles são. Agora, de cara, a gente tem que conhecer um conceito importante que é o seguinte: em português, só são acentuadas as sílabas tônicas. O que isso quer dizer? Toda palavra da língua portuguesa tem uma sílaba que é pronunciada de maneira mais acentuada. Olha bem a palavrinha que eu usei, acentuada, de maneira mais destacada. Em alguns casos, na escrita, essa sílaba que é mais destacada, falada de maneira mais forte, ela é acentuada, não todas, né? Então, vou pegar um exemplo interessante aqui. Vou pegar esta palavra e esta palavra. Aí você fala, ué, professora, mas é a mesma palavra. Calma, olha bem o que eu vou fazer. Isso e isso. Então, como que eu pronuncio essa primeira palavra? Sábia. Veja que o acento está dizendo para mim que a sílaba tônica é essa, né? Ó, sa. Essa de baixo é sabia, é o verbo saber, né? Então, vou colocar aqui o feminino de sábio. Aqui a gente tem o verbo saber, num tempo verbal específico, que é o pretérito imperfeito, e aqui sabiá, que é o pássaro, né? Percebe que é a mesma palavra, só que na fala a gente acentua, né? E eu estou usando essa palavra. Quando a gente fala de fala, acentuar significa dar destaque, né? A gente acentua na fala, a gente destaca na fala uma sílaba ou outra, e isso na escrita se reflete num acento gráfico em um caso ou outro. Perceba que a palavra sabia não tem acento nenhum, né? Então, não quer dizer que só existe sílaba tônica para palavras que tenham acento gráfico. Não é verdade. Todas as palavras têm sílaba tônica, mas somente algumas são assinaladas por acentos gráficos na escrita, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente pega essas duas palavras aqui, ó. Doida
e doída, né? Ela ficou doida, ela ficou doída. Percebe que sem acento, com acento, mudei quem que é a sílaba tônica. Na verdade, eu mudei até o sistema de divisão de sílabas. E sílaba é um conceito fonético, né? Bom, então o primeiro conceito que a gente tem que trazer lá de quando a gente falou de fonética, provavelmente a última vez que vocês falaram de fonética foi no ensino fundamental, é o conceito de palavras proparoxítonas, né? O que são palavras proparoxítonas? São aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima, é a terceira de trás para frente, né? O que vai acontecer com as palavras proparoxítonas do ponto de vista de acentuação? Todas, sem exceção, todas são acentuadas. Então vamos pegar, por exemplo, a palavra médico. A palavra médico é acentuada, por quê? Porque a sílaba forte é a antepenúltima. A gente sempre faz a contagem de trás para frente. A separação de sílaba fica desse jeitinho aqui. E como a sílaba forte é a terceira de trás para frente, acentua-se, né? A palavra música, pela mesma razão, né? E aliás, é isso que interessa para a gente. Muitas vezes o vestibular ele pergunta para a gente a razão pela qual uma palavra é acentuada, tá? Essa é a regra mais geral de todas, a mais tranquila de todas, aquela que nos obriga a colocar acento em todas as palavras proparoxítonas, ou mesmo, por exemplo, a palavra ábaco. Ábaco é acentuada porque a sílaba forte é a terceira de trás para frente. Essa é a regra mais geral, a mais tranquila de todas. Aí a gente vem para uma regrinha um pouquinho mais específica, que diz respeito às palavras oxítonas. Primeiro, o que é uma palavra oxítona? Também um conceito de fonética, né? É quando a sílaba tônica é a última. E aí quais vão ser acentuadas? Serão acentuadas aquelas que forem terminadas, vamos colocar aqui, ó, terminadas em A, E, O e em. E existe um último casinho que eu já vou falar. Então, as terminadas em A, E, O e em. Né? Então, por exemplo, essa é a razão pela qual a gente acentua uma palavra como sofá. Né? Sofá é uma palavra oxítona terminada em A. Obviamente, vale também para os plurais, né? Sofá e sofás, tá certo? Esse S aí não muda nada. Essa é a razão também pela qual a gente acentua, por exemplo, uma palavra como você. Vale para o plural, obviamente, também, né? Então é uma oxítona terminada em E. Isso vale também se for um E aberto, né? Então, por exemplo, café, né? Oxítona terminada em E, nesse caso um E aberto, mas é acentuada pela mesma razão. No caso das terminadas em O, também, né? Vale tanto para o O aberto, cipó, oxítona terminada em O, quanto para o O fechado, né? Quando eu falo avô, última sílaba, ela é a tônica terminada em O. E aquelas terminadas em, né? Essas merecem um cuidado, porque, por exemplo, a palavrinha também, a gente separa a sílaba dessa maneira, né? Ó, também. Oxítona terminada em. Ninguém. Mesma coisa. Oxítona terminada em. Por que essa merece um pouquinho mais de cuidado? Porque apesar de a gente colocar o acento agudo, né? O risquinho, a gente pronuncia como se fosse fechado. Né? Então, muitas crianças, quando estão sendo alfabetizadas e tal, colocam o acento circunflexo. E se a gente pensar, é até compreensível ela colocar o acento circunflexo, porque afinal de contas a gente pronuncia como E fechado. Né? E vale também para as oxítonas terminadas em ditongo, ó, um outro conceito novo para a gente, em ditongo aberto. E o que é um ditongo? Isso é importantíssimo. Um outro conceito que vai ser importante para a gente. Ditongo é quando a gente separa a sílaba e ficam duas vogais na mesma sílaba. Né? O que é um ditongo aberto? Né? A gente tem duas vogais em português que têm a opção aberta e fechada, que são justamente
o E e o O, né? Então, essa vogal aqui a gente pode pronunciar como E, esta daqui a gente pode pronunciar como E, esta daqui a gente pode pronunciar como O e também como O, né? Então, o que é um ditongo aberto? É quando eu tenho essas duas vogaizinhas aqui, ó, pronunciadas na forma aberta e na última sílaba. Então, olha que regra específica. Mas quando a gente pega exemplo, fica mais fácil. É isso, por exemplo, que nos obriga a acentuar uma palavra como herói. Olha bem, ela é uma palavra oxítona com ditongo aberto na última sílaba. Não é porque um ditongo, porque são duas vogais e porque aberto. Porque a sílaba O é pronunciada como O, não como O. Perfeito? A mesma coisa, por exemplo, a palavra troféu. Também, ó, uma oxítona terminada em um ditongo aberto. Beleza? Então, a última sílaba é a forte e ela termina com um ditongo aberto, né? A palavra chapéu, tá certo? Professor, e se não for nenhuma dessas duas vogais, se não for o E e o O, né? Aí não tem a opção de aberto e fechado. Então, permanece sem acento, que é o que acontece, por exemplo, com a palavra degrau. Olha bem a palavra degrau. Ela também é uma palavra oxítona, ela também é uma palavra que termina com um ditongo, só que a sílaba forte aqui é A, e A não tem a opção aberto e fechado. Então, por isso, ela permanece sem o acento. Por isso, eu coloquei aqui um asterisco, é um caso à parte, tá certo? Só para mostrar para vocês que a regra vale especificamente para ditongos abertos. Beleza. E aí a gente vem para uma terceira regrinha. E aqui vocês vão perceber que vai ter um conflito de regras, isso vai ser importante para a gente. Hiatos. Bom, primeiro, o que é um hiato? Hiato é o contrário do ditongo. Então, o ditongo, eu comentei com vocês que é quando eu tenho na mesma sílaba vogal e vogal, certo? Isso é um ditongo. O que é um hiato? É quando eu tenho vogal e vogal, só que separadas, em sílabas separadas. Isso é um hiato. Geralmente, quando isso acontece, a vogal fica sozinha na sílaba. Né? Vou pegar exemplos. Quando a gente pega exemplo, a coisa fica mais fácil. O que vai acontecer com hiatos? Eles serão acentuados se forem hiatos em I ou U. Somente nesses casos. Então, é isso que acontece, por exemplo, com a palavra saída. Né? Então, perceba que é um hiato, a vogal está sozinha na sílaba e é um I. Sempre que isso acontecer, é acentuado. Ou a mesma coisa acontece com a palavra proteína. Certo? O I sozinho na sílaba. Se for em U, a mesma coisa. Então, eu pego, por exemplo, a palavra saúde. Um hiato em U. Hiatos em U são sempre acentuados. A mesma coisa com a palavra conteúdo. Um hiato em U. Beleza? Professor, se for um hiato em outra vogal, não é acentuado. Então, vamos colocar aqui um asterisco para a gente falar dos casos que não são, né? Por exemplo, eu pego lá a palavra... me fugiu a palavra aqui, mas, por exemplo, eu pego a palavra coelho. Eu tenho um hiato em E, não é acentuado. A palavra opa, olha, estou falando de acento e fiz porcaria. Mandioca. Eu tenho um hiato em O, não é acentuado. Tranquilo? Se for em A, também me fugiu o exemplo que eu estava pensando em A, também não é acentuado, tá? Mas aí a gente tem um caso interessante. Por exemplo, por que a palavra baú é acentuada? Porque aqui a gente tem um conflito de regras. Né? A palavra baú, o que acontece com ela? Eu tenho aqui, ó, ao mesmo tempo, ela é uma palavra oxítona terminada em U. E a gente falou que oxítonas só são acentuadas se forem em A, E e O. Né? O caso de café, o caso de cipó e o caso de sofá.
Por que nesse caso é? Porque prevalece a regra que manda pôr o acento, né? Porque aqui a gente tem um conflito de regras. Ao mesmo tempo que é uma oxítona terminada em U, o que me obrigaria a não colocar o acento, ao mesmo tempo ela é um hiato em U, né? Então ela é acentuada por esta razão. Porque se fosse por esta daqui, ela não seria, tá? Então, se uma das regras manda colocar o acento, a gente põe. Beleza? Tem um conflito de regras aqui. E aí a gente chega num ponto bem importante, que é o seguinte. Tem a ver com uma questão de pronomes que a gente falou lá atrás e tal, que é um assunto bem importante pra gente, que é o seguinte, olha. Vamos supor que eu tenha a seguinte frase. O professor resolveu mandar os exercícios. Vou colocar esse os aqui embaixo. Vou apagar isso daqui. O professor resolveu mandar os exercícios por e-mail. Ok, frase tranquila. Aí vai aparecer pra gente assim, olha, substitua o termo sublinhado por um pronome pessoal. Né? A gente falou bastante sobre essa história. Bom, o pronome pessoal aqui é o pronome os, o pronome adequado. Por quê? Porque é o objeto direto do verbo mandar. Quem manda algo. Não poderia usar o lhes, também não poderia usar o eles, porque eles é pronome do caso reto. Teria que usar o pronome oblíquo os. Beleza. Como que eu vou juntar esse os com o verbo mandar? Esse é um assunto que a gente tratou bastante. Então vai ficar: o professor resolveu mandar tracinho os. Beleza. Porém, vocês se lembram que quando eu tenho um verbo terminado em R e quero usar um desses pronomes, o, a, os e as, que são os pronomes vogais, sai a letra R do verbo e o pronome ganha a letra L. Esse é um assunto que a gente tratou lá atrás, né? Beleza, só que olha o que aconteceu. Quando eu tirei o R do verbo mandar, o que aconteceu com o verbo mandar? Ele virou uma palavra oxítona terminada em A. E oxítonas terminadas em A são acentuadas. Então, olha o que me obriga a fazer. O Brasil me obriga a beber. Né? Então, mandá-los. O professor resolveu mandá-los por e-mail. Então, além dessa adaptação de colocar o L no pronome, ao tirar o R do verbo, eu transformei esse verbo numa palavra oxítona terminada em A. Ela é acentuada, ela passa a ser acentuada obrigatoriamente pela mesma razão que sofá, né? A mesma coisa aconteceria se eu tivesse usado o verbo fazer. Vamos supor que eu tenha dito assim: o professor mandou, vamos colocar aqui, ó, o professor mandou fazer os exercícios. Vamos supor que eu já citei essa expressão os exercícios, né? E aí uma das maneiras de evitar a repetição é justamente usar o pronome. Qual seria o pronome adequado? O pronome os. Só que aí como que eu vou juntar esse pronome os com o verbo fazer? Ia ficar alguma coisa do tipo: o professor mandou fazer tracinho os. Só que aí caímos no mesmo problema, né? Eu tenho aqui um verbo terminado em R e o pronome o, a, os e as, nesse caso o pronome os, que me obriga a colocar a letra L e tirar o R do verbo. Beleza. Porém, ao tirar o R do verbo, eu transformei o verbo fazer numa palavra oxítona terminada em E. E oxítona terminada em E é acentuado, né? Então vai ficar fazê-los. Acentuo obrigatoriamente, tá certo? Até aqui, beleza. Então vocês se lembram que isso vale para verbos terminados em ar, verbos terminados em er, né? O nosso problema, bom, o problema maior vai acontecer com os verbos terminados em ir. Então eu vou pegar aqui um exemplo. Se eu digo para vocês assim: o professor mandou
só para a gente pegar uma frase parecida, né? Substituir os exercícios. Ou se eu digo, o professor mandou pedir, tudo bem, a frase vai ficar um pouquinho estranha, mas não é esse o nosso objetivo, pedir esses exercícios. Beleza, nosso objetivo aqui é o mesmo, né? Então é substituir este termo aqui, ó, os exercícios, esses exercícios. Ambos os verbos são transitivos diretos, né? Quem substitui, substitui algo. Quem pede, pede algo. Se eu for trocar por um pronome, vai ser o pronome os em ambos os casos, tá? Só para a gente fazer um paralelo com o slide anterior. O que vai acontecer? No primeiro caso, vai ficar substituir, tracinho, os. No segundo caso, pedir, tracinho, os. Em ambos os casos, o verbo termina em R e eu estou tentando usar aqui um pronome que é uma vogal. Então, vai sair a letra R e o pronome ganha a letra L, né? Aqui é a mesma coisa. Sai o R e o pronome ganha a letra L. Beleza. Quando eu fiz essa adaptação, que é obrigatória, o que aconteceu? Quando eu tirei o R aqui, olha como é que fica a separação de sílaba do verbo substituir. Subs, ti, tu e los. Ou seja, eu formei um hiato em I. Hiato em I deve ser acentuado, né? Agora, a mesma coisa não acontece com o verbo pedir. Porque se eu separar a sílaba, vai virar ó, pedi-los. Percebe que isso daqui não é um hiato, porque o I não está sozinho na sílaba. Então, no caso do pedi-los, fica sem acento. Vamos escrever isso aqui, ó. No caso do pedi-los, sem acento. E no caso do substituí-los, com o acento, tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter nesse caso específico aqui, dessa adaptação fonética que a gente comentou lá atrás, mas tem esse probleminha aqui, tá? Os verbos terminados em A e em E vão ser sempre acentuados. Por quê? Oxítonas terminadas em A e E são sempre acentuados. Agora, nos casos dos verbos terminados em I, oxítona terminada em I não é acentuado, a não ser que eu forme um hiato, que é o que aconteceu neste caso aqui, o que não aconteceu no caso do verbo pedir. Beleza? Esse é um caso bem cuidadoso aí, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Beleza. E aí a gente chega no caso das paroxítonas. Perceba, até agora a gente falou que as proparoxítonas são sempre acentuadas, as oxítonas são acentuadas quando elas têm terminações específicas, A, E, O, de tom aberto e em, né? E o caso das paroxítonas, que é a grande maioria das palavras da língua portuguesa, né? Primeiro, o que é uma palavra paroxítona? Quando a sílaba forte é a penúltima. Então, a maior parte das palavras do português é paroxítona. Então, por exemplo, janela. Janela é uma palavra paroxítona. Apesar de ela não ter acento, né? Ela tem uma sílaba que é a forte e que é a penúltima. A palavra vidro. Vidro, palavra paroxítona. Quando que as paroxítonas serão acentuadas? Elas vão ser acentuadas somente em casos muito específicos. Como, por exemplo, se elas forem terminadas em X. Então, por exemplo, a palavra tórax. Paroxítona terminada em X. Ou a palavra clímax, né? E aí, ó, paroxítona com X no final. Então, veja aqui quantas palavras a gente tem em português que ao mesmo tempo sejam paroxítonas e terminadas em X. Tem que atender essas duas condições, né? Paroxítonas terminadas em N, né? Terminadas em N tem que ser. Então, por exemplo, a palavra hífen. Paroxítona terminada em N. Ou a palavra abdômen, a palavra abdômen, ela pode ter mais de uma escrita possível, né? Quando ela tem essa escrita aqui terminada em N, ela é uma paroxítona terminada em N, acentuada, portanto. Paroxítonas terminadas em ão.
Ah, professor, mas paroxítona, palavra terminada em ão tem um monte em português. Por exemplo, acentuação, aqui em cima, ó. Só que a acentuação não é paroxítona. Ó, acentuação. A sílaba forte é a última. Para justificar um acento aqui, ela tem que ser paroxítona. Então, vou colocar alguns exemplos aqui, ó. A palavra benção. Então, ela é paroxítona, terminada em ão. Ou a palavra órfão. Né, ó, paroxítona, terminada em ão. Beleza? Paroxítona, terminada em L. Tem que tomar um cuidado de novo, né? A gente tem um monte de palavras. Tem palavras terminadas em L já não é tão estranho para a gente. Mas ela tem que ser paroxítona. Então, por exemplo, a palavra fácil. Paroxítona terminada em L. A palavra... Tinha surgido uma aqui. Bom, a palavra amável. Perceba que a sílaba tônica é a penúltima, portanto, paroxítona, e lá na última ela termina em L, né? Paroxítona terminada em R também é um caso que não é muito incomum, né? A gente tem muitas palavras terminadas em R, só que nem todas são paroxítonas, né? Então, por exemplo, a palavra ímpar, a palavra revólver, tá certo? A palavra câncer. Então, veja, ela tem que ter como sílaba tônica a penúltima e lá na última ela tem que terminar em R, tá? E as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, né? Lembrando, ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba. No nosso caso aqui, na última, porém a tônica tem que ser a penúltima para ser paroxítona. Esse é o caso que eu deixei por último, porque aqui talvez seja o caso mais comum, né? Então a gente tem, por exemplo, a palavra Itália. Ó, paroxítona com um ditongo na última sílaba. Ou mesmo a palavra água. Olha como que a gente separa a sílaba de água. Ela tem um ditongo na última sílaba, mas a forte é a penúltima, tá certo? A palavra simultâneo. Ó, a penúltima que é a forte, com um ditongo na última sílaba. Beleza? Então, aqui estão os casos principais. Existem outros casos aqui de paroxítonas, mas eu quero principalmente que a gente guarde esses 4 primeiros aqui, ó. Tá bom? Existem casos mais específicos, por exemplo, paroxítona terminada em I. Por exemplo, a gente fala calça caqui. É um tipo de calça, né? Ou ravioli. Mas veja, aí a gente está falando de casos muito, muito específicos, né? Elas são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em I, tá? Mas eu queria que a gente guardasse esses casos mais relevantes aqui pra gente, tá bom? E aí, aqui, a gente chega no último ponto aqui, que são os acentos diferenciais. O que é isso? E aqui já vai ser o gancho para a gente falar sobre a reforma ortográfica, tá? O que são os acentos diferenciais? Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para 2 casos. Esta palavra e esta palavra. Esta palavra e esta palavra. Certo? O que acontece nesses 2 casos? Se a gente olhar as regras de acentuação que a gente acabou de comentar, que é tudo que existe sobre regras de acentuação em português, apesar de que se a gente quiser olhar isso daí nos livros e tal, eles vão querer mostrar pra gente os casos de exceção, aquela história toda. Não é com o que a gente tem que se preocupar. Casos de exceção são muito pontuais e tal, né? Vamos lembrar da regra, tá? Mas se a gente olhar todas as regras que a gente comentou até agora, o que a gente observa? Não existe regra que me obriga, que preveja este acento aqui. Veja, no caso de pôde, a diferença aqui é pode e pôde, né? Não existe regra que preveja este acento, né? Porque aqui eu tenho uma palavra paroxítona terminada em E. Palavras paroxítonas terminadas em E não são acentuadas, né? Não existe essa regra. Mas por que existe esse acento? Existe esse acento
porque existe uma outra palavra, que é a que está do lado, que se escreve da mesma maneira. Então, a gramática impôs, quando a gente fala de acento diferencial, a gente está falando de um acento imposto. E vamos lembrar, imposto é roubo, né? Nada a ver isso, mas é um acento meramente imposto para diferenciar uma palavra da outra. Então, eu tenho aqui o verbo, nos dois casos aqui eu tenho o verbo poder, porém aqui ele está no presente, não é? É ele pode. Enquanto ele pôde, a gente tem o verbo aqui no pretérito perfeito. Na fala, o que diferencia uma versão da outra, uma ocorrência da outra? O fato de que em um dos casos o O é aberto, no outro é fechado. Na escrita, como que a gramática conseguiu marcar essa diferença? Por meio do acento. Então é um acento que não se justifica por nenhuma das regras que a gente comentou, mas ele é colocado na palavra justamente para diferenciar de uma outra palavra que também existe. Tá? A mesma coisa aqui, ó, no por e por. O que acontece aqui, ó? Este acento nessa palavra por, ele não se enquadra em nenhuma regra, né? A gente tem aqui uma palavra oxítona terminada em or, né? Se por tivesse que ser acentuado, a palavra amor também deveria ser. E não é, né? Então, o que explica esse acento na palavra por? É o fato de que existem duas palavras idênticas em português, né? Só que uma é a preposição, né? Essa primeira, sem o acento, quando eu falo assim, ele fez isso por você. E a outra é o verbo. É o verbo pôr, sinônimo de colocar, né? Ele resolveu pôr os sapatos, né? Então ele resolveu colocar os sapatos. Então aqui a gente está tocando na questão dos acentos diferenciais. Por que eu falei que esse é um ponto que já toca na reforma ortográfica? Porque a reforma ortográfica, em grande parte, ela aboliu alguns acentos diferenciais. Aí eu queria chamar a atenção alguns, né? Então, primeiro ponto referente à reforma ortográfica que eu queria comentar com vocês é justamente a questão dos acentos diferenciais. Vou chamar a atenção de dois aqui, tá? A gente não tinha um grande número de acentos diferenciais, mas chamar a atenção de alguns. Ó, existia, por exemplo, esta palavra e esta palavra, né? Se a gente olhar para essa versão acentuada, ela não se justifica. Esse acento não se justifica por nenhum caso da língua portuguesa. Nenhuma das regras que a gente comentou explica esse acento no para. Mas esse era um caso que existia para diferenciar a preposição para do verbo para. O verbo parar, ele para. Tanto é que quando a gente fazia a conjugação do verbo parar, o que acontecia? Eu paro, não tem acento. Tu paras, não tem acento. Ele para. Só existia acento na terceira pessoa, porque é só na terceira pessoa que essas duas formas coincidiam. Esse é um caso que foi abolido pela reforma ortográfica. Por quê? Porque os reformadores entenderam que o contexto consegue dizer para a gente se é o verbo ou se é a preposição, né? Um outro caso também que foi abolido, esta palavra e esta palavra. Então, aqui no primeiro caso eu tenho forma e aqui eu tenho forma. Esse é um caso também que os reformadores entenderam que o contexto consegue dizer para a gente se é forma ou se é forma. Então, não há mais essa versão com acento, né? Existia, por exemplo, esse daqui é um caso interessante. Existia, por exemplo, a palavra pelo e a palavra pelo, né? A mesma coisa, vou colocar aqui do ladinho, a palavra pera, e esse daqui merece uma atenção maior para a gente. Pelo e pelo, pera e pera, né? Vamos falar do primeiro parzinho ali. Pelo é aquela preposição, mais o artigo, né? Por mais o, ele fez isso pelo melhor amigo, tá? E esse daqui é o pelo do animal, né? A pelugem, enfim, o pelo, né? Vamos colocar assim, do animal.
Ok. Esse é um caso que a reforma também entendeu que o contexto consegue dizer para a gente se é a preposição ou se é o substantivo pelo. E este caso aqui é o caso talvez mais curioso também, né? A palavra pera, tal qual a gente conhece, que é o nome da fruta, ela recebia esse acento. Por quê? Você falou, professor, mas o que é pera sem acento? Existia uma preposição num português arcaico que era a preposição per. Sabe quando a gente fala de renda per capita, né? E esse per poderia se juntar com o artigo a e formava esse pera. Só que essa palavra já não existe, sei lá, pelo menos uns 400 anos, né? Mas ainda assim a gente justificava o acento da palavra pera, fruta, para diferenciar de uma palavra que nem existia mais, né? Então esses casos aqui de acentos diferenciais foram abolidos no contexto da reforma ortográfica, tá bom? Bom, um segundo ponto muito relevante sobre a reforma ortográfica, mas eu acho que tranquilo, diz respeito ao trema, né? Que era eram aqueles dois pontinhos que a gente colocava em cima do U. E eles existiam por uma razão até que justificável, né? Porque quando a gente tem sílabas como essa daqui, ó, que, ge e gui, percebam que a gente não pronuncia esse U. Mas em determinados casos a gente pronuncia esse U. Então palavras como tranquilo, né? A gente colocava o trema para dizer, olha, apesar de ser que o i, que geralmente a gente omite o u, né? O u fica mudo, por exemplo, como na palavra quilo, aqui a gente pronuncia, né? O que a gramática, o que os gramáticos e a reforma ortográfica entenderam? Que não é necessário, né? Que a gente, o acento aqui, o trema, pode ser abolido e a gente entenderia que ainda assim a pronúncia não é tranquilo, né? A mesma coisa naquele caso bem conhecido da palavra linguiça. Aí eu ouvi a gente falando assim, então agora quer dizer que eu tenho que falar linguiça? Não, não seja burro, né? Lembrando que a reforma é ortográfica, a reforma é específica do campo da escrita, ela nada tem a ver com a fala. O que se entende aqui é que, mesmo que eu escreva sem o trema, eu vou continuar pronunciando linguiça. E o terceiro caso, e o mais relevante, né, para a gente, aquele que ficou mais marcado, como a regrinha lá de reforma ortográfica que sofreu alteração, todo mundo falava sobre esse caso específico, era o caso da palavra ideia. E aí eu quero falar, nesse caso da palavra ideia, que na verdade foi uma regra que foi abolida, né? Qual que era essa regra? Se a gente separar a sílaba da palavra ideia, olha o que a gente tem. Ideia. Essa é uma palavra paroxítona. Opa, tô falando de acento, colocando acento errado. Paroxítona, que tem, né, a sílaba tônica, além de ser a penúltima, ou seja, uma palavra paroxítona, ela tem um ditongo aberto. Lembrando, né, só duas vogais em português têm a possibilidade de ser aberta ou fechada, o E e o O. Essa era uma regra que existia e que foi abolida. Então eram palavras paroxítonas, paroxítonas com ditongo aberto. Era muito específica essa regra, né? E o que aconteceu? Essa regra foi abolida. Se a gente estivesse tendo essa aula 10 anos atrás, essa era uma nova regra além daquelas que a gente falou, né? Então a palavra ideia deixou de ter acento. Mas não vale só para ideia. Quando a gente pega, por exemplo, a palavra asteroide, veja, ela se enquadrava no mesmo caso. Ela é uma palavra paroxítona, isso quer dizer a sílaba forte é a penúltima, com um ditongo aberto, um O. Esta é uma palavra que, depois da reforma, deixou de ter acento pela mesma razão, né? Ou, por exemplo, como a palavra
heróico. Ah, professor, por que que herói tem acento e heróico não? Porque são palavras diferentes, né? Lembrando que o critério de acentuação em português é um critério fonético. Então, se uma palavra é derivada da outra, isso não importa. O que importa é que heróico é uma palavra paroxítona com ditongo aberto. Essa era uma regra que existia antes da reforma e que não existe mais, né? A mesma coisa, por exemplo, com a palavra plateia. Era uma palavra paroxítona com ditongo aberto. Então, com a abolição dessa regra, ela deixa de ser acentuada. Na verdade, essa regra em específico, ela foi abolida porque em Portugal ela já não existia. Então, foi uma concessão que foi feita para que houvesse uma unificação entre o português brasileiro e o português europeu, que são as duas maiores versões. Tá certo? Isso é o que a gente entende como regras de acentuação, né? A gente chamou a atenção de um caso ou outro aqui, isso é importante para a gente. E eu queria chamar a atenção de exercícios na nossa aula interativa, tá bom? Gente, um beijo, até nossa aula interativa.